Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, sua esposa Ruth, está com ele lá também, aqueles que o acompanham neste percorrido, lá em Suacha, Colômbia, e todos os ministros, irmãos e irmãs estão presentes neste momento, nesta ocasião, e também que estão também nos vendo pelo satélite Amazonas ou pela internet nos diversos países, os quais hoje têm reunião. No Brasil, esteve me falando nosso irmão Oswaldo Natali, que tem reunião lá no Brasil, no Chile, no Panamá, no México, nos Estados Unidos, na Espanha, em todos os lugares onde hoje, sábado 13 de maio deste ano de 2023, estão tendo companheirismo em torno da palavra de Deus. 13 de maio. Hoje também está fazendo aniversário nosso irmão Gustavo Ribeira, lá na Espanha. Uma saudação ao reverendo Gustavo Ribeira, que Deus abençoe grandiosamente neste dia, no seu aniversário, e também todos aqueles que estão fazendo aniversário no dia de hoje. Neste momento eu quero compartilhar com vocês uma porção aqui da mensagem A Adoção do Ungido, que foi pregada no dia sábado de junho de 2009, num sábado, 20 de junho, em São Paulo, no Brasil. E nos vem contando aqui o nosso irmão William, vem contando a vez em que Deus falou com Moisés que ferisse a rocha. A primeira vez que ele ferisse a rocha, que ele a ferisse com a vara ou o cajado para que desse água, brotasse água. E a segunda vez, lhe falou que falasse com a rocha. E lhe disse, fala com a rocha. Ou seja, essa era a ordem de Deus, era essa, falar, que Moisés deveria ter obedecido. E ele vem contando isso, tudo isso, e nos fala, como na metade da mensagem fala: portanto, vão estar escutando no último dia, no cumprimento das promessas divinas para o nosso tempo, a palavra sendo falada. Não haverá necessidade de outra coisa, de mais nada. O próprio reverendo William Branham disse que mesmo sem pôr as mãos em cima dos enfermos, dos doentes, senão que só pela palavra sendo falada, ou apenas pela palavra sendo falada, por falar uma palavra, os milagres vão acontecer. E, portanto, isso corresponde ao cumprimento da visão da carpa, da tenda. Lembrem-se de que uma das manifestações que Deus lhe deu, existiram muitas, mas 5 foram as que mais sobressalentes, as mais importantes, e uma delas foi que ele falou a palavra à distância, falou a palavra, e a sua esposa estava para ser operada, e ele falou, vejam, era um caso de uma doença, desse tumor, e ele falou antes que o doutor toque nela, ali onde está o tumor, toque, que seja, para operá-la, seja tirada. E ela foi curada, foi tirado esse tumor, antes do médico tocar nela, pela palavra sendo falada. Não houve necessidade dele ficar ou estar ali presente, orar por ela e colocar as mãos sobre ela, não. Que apenas falou-se a palavra, nem sequer ela escutou quando o irmão Branham estava falando esta palavra, ou essa palavra. Continua dizendo nosso irmão William, e citando da Escritura, diz: porquanto não crestes em mim, aí está citando a Escritura, quando Deus estava falando com Moisés, porquanto não crestes em mim, e diz o irmão William, e agora ricocheteou para Moisés o que ele falou com o povo, ó rebeldes, ricocheteou nele, em Moisés. Um incrédulo em Deus, um incrédulo em Deus é um rebelde para Deus. E continua citando a Escritura, porquanto não crestes em mim, para santificar-me diante dos filhos de Israel. E agora vem a sentença, diz o irmão William: portanto, não metereis esta congregação na terra que lhes dei. Essas são as águas da contenda, da briga, pelos quais os filhos de Israel contenderam, brigaram com Jeová, e ele se santificou neles.
Agora vejam vocês que Deus não permitiu a Moisés passar para o outro lado do Jordão com o povo. Somente lhe permitiu ver a terra e repartir a terra para 2,5 tribos lá, antes de cruzar o Jordão. Agora vejam vocês em Deuteronômio capítulo 3, versículo 20 em diante, diz: até que Jeová dê repouso aos vossos irmãos, assim como a vós, e eles também herdem a terra que Jeová vosso Deus lhes dá do outro lado do Jordão. Então os voltareis, cada um regressará à herança que eu vos dei. E isso fala, e ele fala isso às 2,5 tribos, as quais ele tinha repartido a terra no território. Antes dele cruzar o Jordão, tinha que passar do exército dessas tribos para ajudar aqueles que iriam passar do outro lado do Jordão. Tinha que ajudar o exército lá do outro lado. Ordena também a Josué naquele tempo. Também ordenei a Josué naquele tempo, dizendo, lhe dei a ordem, ou seja, não lhe perguntou, pode? Senão, se ele poderia, não, senão que lhe ordenei, porque quem ordenava era Moisés pela palavra de Deus, dizendo, teus olhos viram tudo o que Jeová vosso Deus fez com aqueles 2 reis. E assim Jeová fará com todos os reinos aos quais tu passarás. Ou seja, com estas palavras, diz o irmão William, lhe faz aumentar a fé de Josué. Ele diz, tu vais ter sucesso, êxito, tal como Deus fez com estes reis, vai fazer com os outros reis do outro lado do Jordão. Ou seja, da mesma forma como ele me deu a vitória com estes reis e depois reparti a terra para estas 2,5 tribos, vai fazer com os outros reis a mesma coisa, e então lhes vais repartir a terra do outro lado do Jordão, das outras tribos também. O está animando. Está dizendo para ele que o mesmo Deus que está acompanhando a Moisés vai acompanhá-lo, vai acompanhar ele, vai fazer do mesmo jeito. Não os temais, não tenham medo deles, porque Jeová vosso Deus, ele é quem peleja, quem luta por vós. E orei a Jeová naquele tempo dizendo, agora lembrem-se que o comportamento de Moisés era muito, muito importante. Um comportamento de temor a Deus, de obediência a Deus, e de fazer aquilo que Deus lhe mandasse, lhe ordenasse fazer, diz. E orei a Jeová naquele tempo, dizendo, Senhor Jeová, tu começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Porque que Deus existe no céu, ou há no céu, nem na terra, que faça obras e proezas como as tuas ou como tu fazes, está falando a verdade na sua oração, mas também está fazendo como os nossos filhos, que quando vão pedir algo para a gente, na qual eles pensam que vamos dizer que não, responder que não, eles vêm, abraçam muito a gente, que, oh, meu pai lindo, para lá, falando assim, que jovem tu estás, que forte tu és, e assim por diante. Vai bajulando. E assim Moisés está falando a verdade com Deus, mas também está fazendo uma antessala, um preâmbulo, uma introdução, e reconhecendo Deus e o seu poder, a Deus e o seu poder, e depois ele faz o pedido. É como quando acontece isso com nossos filhos. Alguns pais dizem, ou respondem, o que é que tu queres? Fala logo o que é que tu queres. Eu já sei que tu vens e que tu queres algo com essas coisas. Vamos ver o que Moisés queria. Eu te peço que eu passe e veja essa terra boa que está mais além do Jordão, aquele bom monte, o Líbano. Ele queria passar a terra prometida, cruzar o Jordão para o outro lado. O Jordão representa, tipifica a morte, a morte. É por isso que vocês veem que o mar da Galileia sai no Jordão e desemboca no Mar Morto. Mas passa o Jordão em seco e então representa passar a terra prometida sem ver morte, passar o Jordão em seco. Espiritualmente, os crentes em Cristo nascidos de novo passaram pelo Jordão, ou seja, passaram de morte para a vida, passaram o Jordão. Não veem a morte espiritual e passar o Jordão em seco, fisicamente em seco, é estando vivos aqui na terra, ser transformados estando vivos aqui na terra. Tão simples assim. Portanto, entra-se fisicamente no reino de Cristo. Mas Jeová tinha se aborrecido comigo por causa de vós.
E é coisa terrível ter Deus aborrecido contra nós, ou irado contra nós. E agora, como quase toda pessoa faz, é comum que coloca a culpa em outro. Por tua culpa, isso aqui me aconteceu comigo. Agora, mesmo que o povo teve culpa, porque ele conseguiu fazer com que o povo se aborrecesse, sendo o mais manso de todo o povo, fez com que ele se aborrecesse. E quando a pessoa se aborrece, comete erros. Quando a pessoa fala, não quero cometer erros, lembre-se, não se aborreça para não cometer erros, mas Jeová tinha se aborrecido contra mim por causa de vós, e por causa disso ele não me escutou. Coisa terrível que Deus não escute uma pessoa. Há um mensageiro dispensacional, tal como Moisés, de quem Deus fala que falou com Moisés face a face, cara a cara, e me disse: Jeová, basta, cessa, não me fales mais deste assunto, dessa questão. De modo que Moisés já não podia falar a respeito de que queria passar a terra prometida, pois Deus já lhe tinha dito que isso era definitivo, que isso bastasse. Não me fales mais deste assunto, dessa questão. Ou seja, tu não vais me contentar com palavras. Isso já foi determinado ou predeterminado. Determinado é melhor. A segunda rocha que deu água representa a segunda vinda de Cristo. E ferir aquela rocha representa crucificar a Cristo na sua segunda vinda. Todos aqueles que se levantem contra essa rocha da segunda vinda de Cristo não entrarão na terra prometida do novo corpo, do corpo novo eterno, não serão transformados, ou seja, não passarão para a terra prometida e, portanto, morrerão fisicamente na terra e está em risco. Tem o risco, ou estão em risco de que se apague do livro da vida seus nomes. Alguns se levantarão totalmente contra Cristo, contra o anjo do pacto no último dia, e esses serão apagados do livro da vida que se levantem contra. Do livro da vida que podem ser apagados, os que estão aí escritos podem ser apagados. Esse é o tema de amanhã, que tem a ver, ou que se relaciona com o mistério dos nomes escritos no livro da vida, o mistério dos nomes escrito no céu, ou seja, esse é o tema de amanhã. E aqui ele nos está falando alguma coisa que faz referência a que seus nomes serão apagados, ou seja, estavam escritos, mas foram apagados. Como algumas vezes ele fala de Judas, que seu nome estava escrito, mas por aquilo que ele fez, o seu nome foi apagado. Agora, continua dizendo aqui, onde nos detivemos, onde tínhamos parado ou paramos, haverá alguns que se levantarão totalmente contra Cristo, o anjo do pacto, no último dia, e esses serão apagados do livro da vida, da seção onde podem ser apagados esses que estão escritos aí. Levantar-se contra ou ser contrário à vinda do Senhor para o último dia, no cumprimento da sua vinda, no meio da sua igreja, e falar contra ele, porque não entendem ou não vão entender quando se cumprir. Isso será o cumprimento daquilo que Moisés fez ferindo a rocha. Portanto, será uma segunda crucificação, mesmo que não seja física, literal, tal como aconteceu na primeira vinda de Cristo, porque a segunda vinda de Cristo não é para ser crucificado, tal como na sua primeira vinda. Ou seja, vejam, que quando se estiver cumprindo, diz aí, que quando se estiver cumprindo a sua vinda no meio da sua igreja, falar contra ele, porque não entendam quando se cumprir, vejam, isso dará cumprimento àquilo que Moisés fez, ferindo a rocha pela segunda vez. Moisés quebrou o tipo e figura, a representação, ferindo a rocha, e, portanto, tem que haver uma segunda crucificação, que não será física. Estarão ferindo a Cristo na sua segunda vinda, ao falar contra o mal da sua segunda vinda, ou em atacar a sua segunda vinda, lutar contra a sua vinda, criticar a sua vinda. Entendam isso ou não entendam isso, entendam ou não entendam, tal como a primeira vinda e a sua crucificação
entendessem ou não entendessem, estavam crucificando a vinda do Senhor. Ao Senhor, na sua segunda vinda, estavam crucificando o Império Romano. Foi quem fisicamente fez isso, a pedido dos líderes, tal como o sumo sacerdote, que era colocado pelo Império Romano, e alguns do concílio do Sinédrio. Ele, no escrito dele, onde ele fala que o Império Romano e Roma são uns matadouros, são uns assassinos, são filhos do diabo, matadores, e da serpente antiga, que é o diabo e Satanás, que foi o primeiro que ele fez lá. O que foi que ele fez no Jardim do Éden? Foi a primeira coisa que ele fez, tal como o seu filho Caim. O que ele fez foi um assassinato, ou seja, matou o seu irmão Abel. E essa semente vem no meio da raça humana, e veja, esteve no meio da raça humana. O que ela trouxe foi a morte. Essa semente trouxe a morte dos seres humanos, tanto morte espiritual como morte física também. Continua dizendo, agora vejam vocês o que Deus fala com Moisés: sobe no topo do Pisga, ou seja, nesse monte, e levanta teus olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e olha com teus próprios olhos, porque não passarás o Jordão. No livro de Israel, Filhos no Deserto, que tem várias mensagens. Este livro tem várias mensagens. Desta série de mensagens, na mensagem Israel diante da serpente de metal, nos fala nessa mensagem, na página 25 desta mensagem, diz: mas quando ele glorificou-se a si mesmo aí no lugar de Deus, diante dessa rocha, quando Deus tinha ali falado, vai, fala com a rocha, não batas nela, fala com ela. A rocha tinha sido golpeada, batida apenas uma vez, golpeada. E escreve aí, por levar os nossos pecados, o juízo divino cairia sobre Cristo na sua primeira vinda, por assumir nossos pecados. E Moisés pegou todo o seu temperamento e correu até lá e bateu na rocha, golpeou a rocha. Isso não trouxe água. Ele a golpeou novamente, bateu nela novamente e deu água. E, vejam, bateu nela por 2 vezes. E falou com eles: ouvi agora, rebeldes, vos faremos sair água desta penha, desta rocha. E com isso trouxe as águas, porque Deus teve que escutar esse profeta, porque ele estava obrigado com ele, com esse poder. E isso quebrou todo o programa da Bíblia de Deus. Cristo foi uma vez golpeado, batido, e agora nós estamos falando da rocha agora, e isso traz a sua água. E também ele escreve aí, ele tinha escrito do lado: Moisés e o seu temperamento quebraram o programa de Deus. Isso já foi batido, já foi golpeado. Apenas falar, e isso trará à frente a sua água, ou seja, brotará a sua água. Agora eu vejo ele nesta manhã, e quando eu penso sobre este quadro, meu coração quase me faz cair, desmoronar. Vejam Moisés, ele sabia reticências. Deus lhe falou: Moisés, fala com todos, fala, diz a Deus a tua congregação, eu vou te chamar um pouquinho mais alto agora, mais elevado. Diz a Deus a tua congregação, Moisés. Eu posso ver o velho Moisés ali de pé, essa barba branca. Agora vejam aqui, tem uma coisa muito importante aqui, porque ele fala que o iria chamar para um pouquinho mais alto. Agora olhem, aí ele desenha uma pirâmide e as eras, e vejam isto aqui. Olhem, diz: eu posso ver o velho Moisés ali de pé, essa barba branca e seu cabelo dependurando-se abaixo do seu rosto, caindo no seu rosto, seus velhos olhos cheios de lágrimas, assim como ele olhava para a sua audiência, olhando desse jeito, como eles tinham murmurado, como ele tinha se posicionado por eles, junto deles, olhou para eles e começou a caminhar para a montanha. Ele chegou lá na montanha, virou para trás e começou a dizer a Deus. Ele subiu, vejam, ele subiu. Vejam isto aqui.
Ele foi indo para cima, subiu até no topo da montanha, foi escalonando, isso foi pelo mês de abril. Ele ficou de pé e olhou para a terra prometida, e ele escreve abril. Ele queria cruzar até lá, seu pobre velho coração estava quebrado, ele queria ir para a terra prometida com esse montão de judeus que ele tinha dirigido e que tinham parado no caminho. E ali estava ele olhou até lá e as lágrimas descendo no seu rosto. Ele voltou-se, olhou em volta e novamente despediu-se da gente, das pessoas. O seu velho pastor estava indo embora. Ele estendeu sua mão para todos eles, movimentando a sua mão assim e assim. Ele olhou lá para trás. E se unicamente eu pudesse ficar de pé onde Moisés ficou de pé e ver a paisagem lá nesse além, se Deus me permitir, nos próximos quantos meses eu quero ficar de pé ali no monte e olhar até onde eles cruzaram. E ele desenha uma pedra angular e as eras. E depois, em azul, em vermelho e em azul, ele faz duas flechinhas, uma aponta para a parte de baixo da pedra angular e a outra aponta para o centro da pedra angular. E escreve, onde Moisés se posicionou, ficou de pé aí. Agora vejam como Deus se posicionou é melhor. Vejam como Deus permitiu a ele pediu a Deus... Nesse tempo, ele pediu a Deus, nesse tempo, que lhe deixasse, lhe permitisse voltar, tal como aconteceu no tempo daquele rei que pediu mais tempo. Ele foi concedido mais 15 anos a esse rei. Agora vejam como isso que aconteceu na Bíblia tinha que acontecer para que, quando Deus cumprisse isso, e do qual esse rei aí, quando ele pediu mais tempo a respeito disso, e o profeta lhe disse que lhe iria ser concedido para esse rei, vejam, isso tinha que ficar na história na Bíblia, para que depois, neste tempo do fim, neste tempo final, quando acontecesse isso, isso aconteceu quando ele pediu mais tempo, vejam, isso tinha que ter uma base escriturística para que isso fosse feito, ou seja, quando ele falasse isso, já se poderia mostrar na Escritura, porque lembre-se que esse arcanjo é escriturístico, é escritural, e vejam, tudo isso foi feito naquele tempo, e Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que ficasse na história, nas Escrituras, e assim, quando se cumprisse, neste tempo do fim, neste final do tempo, tivesse uma base, um fundamento escritural ou escriturístico. Agora vejam que quando Deus o leva, estava na dispensação da graça. E ele lhe permitiu subir, se elevar acima, mais acima. Vejam como as Escrituras têm múltiplos comprimentos e a pessoa tem que ver os diferentes ângulos. Agora vejam onde Deus o coloca lá em cima, o faz subir, já nessa mudança dispensacional inteira, completa, e o coloca dentro da dispensação e o coloca no lugar onde ele pode ver todas essas promessas que estão do outro lado do Jordão, ou seja, esse corpo eterno e glorificado, como ele viu tudo isso estando lá em cima, porém, não lhe foi concedido a ele entrar com o povo a terra prometida do novo corpo, mas sim, lhe foi concedido a ele olhar. E vejam, isso é que nos está falando aqui o irmão Branham do caso da questão de Moisés. Agora, isso é uma grande revelação aí que nos está dando o irmão Branham, e agora nós estamos vendo ela, como ela esteve se cumprindo, como tudo isso esteve se cumprindo neste tempo do fim. Agora continua dizendo, mais adiante aqui mesmo, diz, o irmão Branham diz, se eu pudesse ficar onde Moisés ficou, sobre essa rocha, olhando para a terra prometida, ele queria ir, e ele olhou para trás para a sua congregação e acenou com a mão para despedir-se deles de novo, as lágrimas caindo na sua barba, longa barba. A sua hora tinha vindo, chegou, o seu pulso sobre os as lágrimas correndo sobre o seu pulso. Mangas, escreve o irmão William, são lágrimas.
e o pulso começando a vir até a sua manga, ficando fraquinho, um velho veterano. E ele escreve, onde Moisés ficou, se posicionou. Agora continuamos lendo aqui onde tínhamos parado na mensagem, a adoção do ungido. Muitos vão estar vendo como Moisés viu o que será a terra prometida, tal como Moisés viu, mas não vão entrar nela, ou seja, todos aqueles que estarão se levantando contra a vinda do Senhor para o último dia. Até mesmo a besta e o falso profeta, o anticristo, vão se levantar contra a vinda do Senhor e vão lutar contra o Senhor na sua vinda. Mas a Escritura diz que o anticristo com todo o seu exército será derrotado, junto com o seu exército. E continua dizendo, e manda Josué e anima-o, fortalece-o. Ou seja, animando a Josué, porque ele há de passar adiante deste povo, e ele lhes fará herdar a terra que verás. Neste mesmo livro de Israel, Filhos no Deserto, também colocaram a mensagem, o terceiro êxodo, e também o temos em folheto separado dessa mensagem. Mas aqui o colocaram neste tomo, junto com este tomo, e eu quero ler uma parte aqui, onde ele faz uma anotação, uma escritura. Um escrito diz na página 11 da mensagem, o terceiro êxodo deste tomo diz, a mente espiritual pode olhar o Egito e ver essa perseguição se levantar ou levantando-se. Pode ver José tirado do cenário de cena para que a perseguição pudesse se levantar. E então ver a Deus com sua roda na roda por dentro da roda. E ele escreve José e o aperto. Tudo se movendo em torno tão perfeitamente. Ver Potifar rejeitar José, ver essa mentira que foi falada aí, e ver José na prisão e a sua barba crescida, excomungado de seus irmãos, separado de seus irmãos, e de repente Deus entrou no cenário. Como podemos ver essa roda por dentro da roda girando, o grande plano de Deus se movendo, tudo se mexendo para esse êxodo, dessa saída, neste tempo quando ele chamaria o seu povo novamente à terra, novamente ao lugar, posicionalmente, onde ele poderia abençoá-los e colocar-se entre eles, aquele que ele prometeu que ele colocaria entre eles, colocar entre eles. Ele tinha que estar na sua terra, lembre-se. Eles tinham que sair da terra onde eles estavam e entrar na terra da promessa antes de que o seu Messias prometido pudesse vir. E a igreja tem que fazer a mesma coisa, sair desse grupo de rejeitadores e entrar na promessa antes que o Messias possa ser manifestado na frente diante deles. Vejam vocês, a vinda do Messias manifestada, preparando uma igreja, a uma noiva, uma mulher se casando com um homem, estando em desacordo, em desavença com ele, isso seria uma luta eterna, contínua. Mas quando o homem, a sua esposa, a sua desposada, a sua noiva estão numa perfeita harmonia, como em uma só alma e uma só mente, porque eles vão ser uma só carne, então, quando a igreja pode entrar em tal harmonia com Deus, até que a manifestação do noivo esteja se manifestando na noiva, porque eles hão de ser um, que grande lição! Continua dizendo aqui o nosso irmão William, na mensagem que estamos lendo, algumas pessoas, quando perdem uma posição, ou a sua posição, e sabem que outra pessoa vai ocupá-la, ficam criticando essa outra pessoa e tentam fazer a vida impossível para que não seja colocado nessa posição. E cumpre-se o ditado nessa pessoa que nem comem e nem deixa comer, parecido com o ditado que Jesus falou, vocês nem entram no reino, nem deixam entrar aqueles que queiram entrar ou querem entrar. O caso típico é o caso de Saul, que foi colocado como rei e não cumpriu aquilo que Deus lhe ordenou, foi rejeitado por Deus e depois soube que Deus tinha escolhido outra pessoa e fez guerra, lutou contra essa pessoa e o buscava para matá-lo. Em vez de dizer que Deus já tinha rejeitado ele, agora tinha escolhido uma outra pessoa, escolhido a Davi, e teria falado com Davi, tu és meu genro, mataste Golias, e a promessa foi que eu te daria minha filha como esposa, de modo que o reino fica entre a família. Eu vou te ajudar em tudo, vou trabalhar para que todo o povo te aceite.
o mais brevemente possível, o mais rapidamente possível, tu ocupes o trono, eu me aposento e vou ser o teu conselheiro, serei teu conselheiro. Isso teria sido muito mais bonito. Mas vejam, Deus diz para Moisés o que ele tem que fazer com o seu sucessor. Anima-o, fala com ele e trata-o bem, fortalece-o. Diz que ele vai ter, sempre ele vai ter vitória. Fala isso para ele, que Deus vai estar com ele. E dessa forma, Moisés fez assim com Josué, ou seja, com Oséias, filho de Num, ele colocou por nome Josué, que significa Salvador Redentor. Ou seja, vejam, como aí Moisés disse para o seu sucessor, falou com ele que Deus ia lhe dar a vitória, tal como também a deu a ele, e o animou, o fortaleceu, e que Deus sempre lhe iria dar a vitória, e que Deus iria estar com ele. Todas essas palavras assim, também ele, o mensageiro, o anjo do Senhor Jesus Cristo, também falou para com a minha pessoa essas palavras dessa forma, desse jeito. Então vejam como tudo isso também Deus o está cumprindo neste tempo do fim, neste tempo final. Agora veja, continua dizendo, Moisés já sabia qual era o nome de Deus, no Êxodo capítulo 3, versículo 13 ao 16, e ele coloca o nome de Deus em Oséias, filho de Num, para cruzar a terra prometida. O mensageiro que vai levar o povo tinha que ter o nome de Deus. Agora, olhem aqui na mensagem também deste tomo, o tomo Israel e Israel, filhos no deserto, na mensagem Voltai-vos para o norte. Diz aqui na página 8 e 9 diz: uma multidão mista, misturada. Eles tinham uma lei e foram até o Monte Sinai para obtê-la, para que assim pudessem ter todos os graus de doutorado, de todo tipo de coisas de doutor. E a primeira coisa que se sabe é que se meteram em problemas, que se soube. Agora a lei serviu para o seu propósito, tudo estava muito bem no seu dia. A lei operou muito bem e serviu o seu propósito, como também as denominações têm operado bem. Tudo está bem com o seu propósito ou motivo, mas lembrem-se que a lei nunca os meteu na terra prometida. Josué os meteu a eles, graça, não a lei, graça, e escreve Josué. E tampouco será a denominação, nenhuma jamais fará com que a igreja de Deus entre, será a graça de Deus a que foi derramada nos seus corações pelo batismo do Espírito Santo. E é a que nos fará entrar à terra prometida, entrar nas bênçãos, nas completas bênçãos de Deus. Certamente que sim. Eles cometeram um erro fatal quando fizeram isso. Isso serviu o seu propósito muito bem, mas o tempo veio quando já não mais servia. Deus a deixou morrer e assim poder tomar, pegar a graça e fazê-los cruzar e colocá-los posicionalmente em posição nos seus lugares na terra prometida. De modo que a graça, Deus colocará a cada coisa reticências. Profetas, mestres e todas as outras coisas, as denominações não podem fazer isso porque tem um monte de presbíteros para colocar as mãos em cima das pessoas. Não significará mais do que colocar água, jogar água sobre eles. É preciso o Espírito Santo para separar Paulo de Bernabé. E aí ele escreve e anota: Moisés e Elias, foi preciso o Espírito Santo para separar esses homens e mulheres e colocá-los na sua posição em Cristo. Isso é verdadeiro, isso é verdade. Agora vemos que eles viajaram daí a Cades Barnea, e lá foi onde eles fizeram o seu erro mais fatal que alguma vez tenham feito ou cometido. Israel cometeu um grande erro quando vieram a Cades Barnea, quando eles tinham numerado ou contado. Tinham suas 12 diferentes cabeças, 12 grupos diferentes deles, 12 cabeças, e eles não saíram para a terra prometida para espiar, para ver o que eles poderiam achar, conseguir, qualquer informação que tivesse lá dentro. E eles voltaram, mas vemos que 10 desses grupos disseram: é impossível tomá-la, não podemos fazer isso, dá muito trabalho, nós somos bem pequenininhos do lado deles, porque nós nos olhamos como os gafanhotos. Mas tinham 2 que tinham a evidência, eles tiveram de algum lado, e quando eles voltaram, eles tinham os frutos da terra.
Eles voltaram sabendo que tinham estado lá dentro, estiveram lá dentro e trouxeram de volta a evidência de que era uma terra boa, uma amostra. Escreve Josué e Caleb, e embaixo Moisés e Elias, ou seja, representam a Moisés e Elias. E assim é como chegamos ao nosso avivamento aqui, tal como a posta de uns ovos de galinha, colocar ovos de galinha, todos saídos de uma posta de ovos, e Josué e Caleb voltaram com a evidência de que a terra era boa. 2 deles tinham uma evidência, mas essa não era toda a evidência, eles apenas tinham uma evidência, uma amostra. Continua dizendo aqui o nosso irmão William, de uma cesta de ovos 2. Agora, no Novo Testamento, o Messias Príncipe que vai cruzar o povo para a terra prometida do reino de Deus, tirando-o da escravidão do reino das trevas, do Egito espiritual, tem o nome de Deus, Jesus. Yeshua. Ele mesmo disse, ele mesmo falou, eu vim no nome de meu Pai. E também dizia o Pai que mora em mim, ele faz as obras. Ele era o anjo do pacto, em quem Deus tinha colocado o seu nome, e agora o coloca no véu de carne também, o coloca no véu de carne. Por isso, depois que termina o seu trabalho, o seu labor, vemos que quando se fala da dispensação da graça do dia de Pentecostes, batizam no nome do Senhor Jesus Cristo e também dizem, tudo o que peçais ao Pai no meu nome, eu farei no dia de Pentecostes. E isso ele já falou estando com eles, junto com eles, porque a dispensação inteira completa giraria em torno do nome de Deus, que estava no ungido que seria adotado. E seria colocado no trono de Deus, o trono de Deus, onde Deus está com seu corpo angelical, ou seja, o trono do Espírito Santo. E agora o corpo onde estava o Espírito Santo, na terra, no cumprimento da vinda de Cristo, seria adotado, glorificado. E então, esse corpo se sentaria no trono de Deus. Na mensagem Eventos Modernos, esclarecidos pela profecia, na página 33, olhem o que nos diz aqui, diz: agora, não passe isso desapercebido em branco, enquanto delineamos as outras escrituras, o resto dessas escrituras, rapidamente agora, porque eu estou retendo por muito tempo, segurando por muito tempo. Chamei reticências. Olha aqui, de acordo com o profeta, ele veio exatamente com a palavra, exatamente no seu tempo. Agora, olhe agora a idade, a era em que estamos vivendo. Não estamos vivendo justamente nesse tempo de Sodoma? Vigie o mensageiro, o grupo de Abraão, vigie os números, letras e a numerologia do seu nome. Você diz, não tem nada em um nome. Em um nome não existe nada. Nunca permita que alguém fale assim com você. E escreve os nomes e o número de letras e o seu significado, escreve o irmão William. Porque ele mudou o nome de Abrão para Abraão, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara? Porque mudou de Simão para Pedro e a todos os outros, estes outros, claro que existe, exatamente, com exatidão. Essa é a razão pela qual eu falo que nunca dê para o seu filho o nome de Rick ou de Elvis ou de alguma coisa assim. Elvis significa gato, Rick é um rato. Vejam, quando você fala, diz, isso é exatamente correto, exato. Ou algo desse tipo. Nunca chame seu filho reticências. Filhos, essas coisas. Se for assim, mude isso rapidamente. Gente, se você crê que eu sou servo de Deus, não coloque esse nome nessa pobre criança. Não, Senhor. Dê a ele um outro nome no lugar desse. Ou vá lá, eu não saí porque estou fora do meu tema, mas eu já falei alguma coisa e tenho terminado. Isso é como você faz. Você não sabe quando diz isso. Vê? O chamaram de estranho, de esquisito, um leitor da sorte, um demônio, um Belzebu, e disseram, ele se fez Deus. Oh, que coisa! Não disse o profeta Isaías, ele seria chamado o Deus poderoso, Isaías 9:6, uma criança nos nasceu, um filho nos é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, o seu nome será chamado Conselheiro, Príncipe de Paz, e Deus poderoso, Pai sempre eterno. Isso é correto.
Também São João 1, no princípio era a palavra, e a palavra era com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra foi feita carne e morou entre nós. Você crê nisso? Ele não foi apenas reticências, ele era um profeta, mas ele era muito mais do que um profeta, ele era profeta Deus. Por que ele teve que vir? Lembrem-se que ele vem em 3 nomes de filhos. Agora preste atenção nisso. Ele vem em 3 nomes de filhos. Ele veio em primeiro lugar no nome do Filho do Homem. Ele nunca chamou-se a si mesmo Filho de Deus. Vocês sabem disso. Ele veio no Filho do Homem, um profeta. O próprio Jeová, o Pai, chamou Jeremias filho do homem. Um profeta é um filho de homem. Ele vem agora, reticências, agora ele vem depois do dia de Pentecostes, ele voltou na forma de Espírito Santo, Espírito sobrenatural. Agora vejam como o Filho do Homem está colocando aí em Jesus, como Filho do Homem, está colocando isso aí, como Filho de Deus, agora está colocando, depois do dia de Pentecostes, por todo esse tempo da dispensação da graça, veio como Filho de Deus. Por todo esse tempo da dispensação da graça. Agora ele é Filho de Deus. No milênio, ele será filho de Davi, sentado sobre o trono de Davi. Vejam, ele vem e escreve 1, ele é Filho de Deus. 2, Filho do Homem. 3, Filho de Davi. E escreve, do lado ele escreve Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. 1, 2, 3. Agora vejam que o mistério do 7º selo é de uma forma tríplice. E aí vocês podem ver a manifestação do Filho do Homem, a manifestação do Filho de Deus e a manifestação do Filho de Davi. Continua dizendo, na mensagem onde tínhamos parado aqui do nosso irmão William, e algumas pessoas pensam, mas então, existem 3 pessoas sentadas lá para não decepcioná-los? Sim, mas um está dentro do outro, e tudo está no corpo glorificado de Jesus Cristo. Aí está o Espírito Santo, que é o corpo angelical, chamado de o anjo do pacto, onde está o nome de Deus, e Deus está Deus, a plenitude de Deus Deus está em Cristo, por isso Cristo podia dizer, todo o poder me é dado no céu e na terra. Mas agora já sabemos que a adoção de Jesus foi feita, efetivada ao ser glorificado e sentar-se no trono de Deus. Foi confirmada. Mas agora a coisa é que Cristo diz, ao que vencer lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, da mesma forma que o Pai fez com Jesus, Cristo vai fazer com o vencedor. Para Deus fazer aquilo que ele fez com Jesus, tinha que ser ungido com o Espírito Santo ele. E agora para Jesus fazer com o vencedor, ele tem que ser ungido por Cristo em Espírito Santo e tem que ter Deus colocar nele aquilo que diz Apocalipse, o que lhes falei, ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono. Isso está em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Mas agora olhem aqui o que diz em Apocalipse capítulo 2, e esta escritura tem que ser cumprida neste tempo do fim. Capítulo 2, versículo 17, diz, o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem do Apocalipse é a voz do Espírito Santo falando de era em era. Portanto, é a revelação de Cristo, Cristo se revelando no meio da sua igreja através do mensageiro de cada era. E o anjo do Senhor Jesus Cristo traz essa revelação para cada era. E aí nós não vamos explicar muito o mecanismo. Agora diz, ao que vencer, darei a comer do maná escondido e lhe darei uma pedrinha branca e na pedrinha escrito um nome novo que ninguém conhece senão aquele que o recebe. E agora, não diz e a aqueles que o recebem, senão a aquele que o recebe. Diz que lhe vai dar uma pedrinha branca. Essa é a pedra não cortada por mãos, que é Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo.
O nome de Deus foi colocado no anjo do pacto, que é Cristo no seu corpo angelical. Depois foi colocado no véu de carne, mas agora Cristo diz que lhe dará uma pedrinha branca e nela um nome novo que ninguém conhece. E o nome Jesus, todo mundo conhece o nome Jesus. E em hebraico, Yoshua. Mas agora diz que é um nome novo que ninguém o conhece. E se ninguém o conhece, diz que o vai conhecer, aquele que o vai receber o vai conhecer. Ninguém conhece senão aquele que o recebe. Portanto, aquele que o recebe ou o receba vai ser ungido por Cristo pelo Espírito Santo. E agora, vamos para Apocalipse capítulo 3, versículo 12, onde diz: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ou seja, uma pessoa muito importante na igreja do Senhor Jesus Cristo e também no templo celestial, porque pertence à ordem de Melquisedeque. É uma ordem muito importante nesse templo. Tal como Cristo, assim como Cristo é o sumo sacerdote do templo celestial, é o Melquisedeque que apareceu a Abraão e apareceu no seu corpo angelical, mas está no céu com o seu corpo físico glorificado. E nunca mais sairá de lá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Agora, se diz nunca mais sairá dali, é porque esteve lá em primeiro lugar e saiu. E veio, saiu e volta a voltar novamente, e nunca mais sairá dali, diz. Esta é a promessa para o segundo homem que terá o nome de Deus. Homem que estará na terra no tempo do fim. Mas, antes, da mesma forma como Jesus no seu corpo angelical tinha o nome de Deus, essa pessoa no seu corpo angelical terá esse nome, e não se sabe por quantos anos, milênios, milhões de anos ou eternamente. Aqui diz o Espírito Santo, que é Cristo em Espírito Santo, anjo do pacto, onde está o nome de Deus, diz que vai escrever o nome de Deus nessa pessoa, no vencedor. E o nome da cidade do meu Deus, ou seja, que vai ser conhecida, essa cidade vai ser conhecida pelo nome de Deus, da cidade do nosso Deus. E agora mesmo vamos ver algo a mais nesse nome. Ezequiel 48, versículo 35 diz: ao redor tinha 12 mil canas, e está falando da cidade de Jerusalém, e o nome da cidade desde aquele dia será Jeová Samá. E Jeová Samá significa Jeová ou Deus está presente. O nome que Deus tem ou tiver presente no meio do povo hebreu, que estará manifestado fisicamente no meio do povo hebreu, esse nome que tem ou tiver aí a presença de Deus, será também o nome da cidade, e esse será o nome daquele que será adotado, do ungido de Deus. Agora vamos continuar lendo. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do meu Deus e meu nome novo. Agora vamos ver aqui uma coisa muito importante. E isso está nessa dupla porção que recebeu ali ou lá. Benjamim recebeu lá. Vejam. Eu vou ter isso aqui, vamos colocar nessa parte daqui. E foi na mensagem o terceiro êxodo também deste livro, na página 9 diz. Agora descobrimos que José indo, sabemos da história quando ele voltou em Gênesis, quando volta-se a Gênesis, e vocês podem ler porque é um pouquinho tarde para conversar sobre essa lição longa na escola dominical, eu vou tentar me apressar. Perceba agora, leia a história de José quando puder. Ele nasceu como o último de seus irmãos, o penúltimo de seus irmãos. A mente espiritual captará isso agorinha mesmo. Ele não era o último filho, Benjamim era o último. Porém, na excomunhão, veja, José e Benjamim eram irmãos de pai e de mãe, os únicos dois que eram irmãos. E escreve José e Benjamim. Benjamim nunca recebeu reconhecimento até que se encontrou com José. E ele era superior ao resto deles. A Benjamim lhe foi dada uma dupla porção de cada coisa que José lhes deu. Agora vejam, eu queria colocar isso aqui porque
Eles representam aos ministérios de Moisés e de Elias e representam o último líder, o líder final. Agora vejam as escrituras que ele anota aí. Apocalipse 7, do 1 ao 17. Apocalipse 14, do 1 ao 9. Apocalipse 12, do 1 ao 17. Apocalipse 11, do 1 ao 19. Vejam. Apocalipse 11 são os ministérios, ou é o ministério de Moisés e Elias. Apocalipse 15, do 1 ao 6. E Apocalipse 8, do 1 ao 5. E aí está o sétimo selo. Eu queria colocar essa partezinha aí, anotar isso aí, neste extrato. Agora, olhem, vamos já ir para ir finalizando, combinando. Olhem na mensagem que ele pregou já na última parte dessa mensagem, quando ele está terminando, finalizando essa mensagem de Cristo pregando aos espíritos encarcerados ou presos. O irmão Miguel aqui, isto foi no dia 22 de março de 2008, aqui em Cayey, Porto Rico. O irmão Miguel aqui, ele faz uma intervenção. Ele já está terminando, finalizando a mensagem, e ele está aí certamente pegando os livros, recolhendo os livros e fazendo essas coisas. E aqui o irmão William diz, bom, se nós continuamos, teríamos que falar da escada de Jacó, onde estivemos subindo. E aí o irmão Miguel faz uma participação, uma intervenção, ou seja, o irmão Miguel fala, tem uma pergunta aí, isto é, o irmão Miguel falando, tem uma pergunta aí. Tem uma parte que tu lestes, onde diz que o sétimo mensageiro teria que estar presente quando o Senhor estivesse na sua vinda. Isso tem uma dupla aplicação, um duplo sentido. Aí está o irmão Miguel, o irmão William diz. Ele disse que a abertura do sétimo selo, no seu início, seria um segredo. É melhor, nessa parte, no seu tempo, estaria na parte de segredo, no seu começo, nesse tempo. E o irmão Miguel volta e fala, estaria o sétimo mensageiro aí, onde diz que estaria presente a vinda do Senhor? Estava se referindo ao sétimo mensageiro da era, ou ao sétimo mensageiro dispensacional, ou ao sétimo dispensacional, ou tem uma dupla aplicação? O irmão William responde, na dupla aplicação não tem problema, a coisa é que sempre tem que concordar. Algum dia vamos falar sobre os filhos de Deus, através de Cristo, nascendo no reino de Deus. Como aconteceria e todo o mistério que está aí dentro. E vamos ver o que é muito mais glorioso do que imaginávamos. E tem um extrato, um escrito, em um estudo bíblico, tem um escrito onde ele escreve, o irmão William, depois da escritura de Isaías 43, que colocam, que anotam aí, ele escreve este escrito, diz, este livro dos 7 selos contém todos os pensamentos de Deus, de tudo o que ele faria, e é o título de propriedade da vida eterna, tem-se os nomes daqueles que viverão eternamente. Abstrato, o conteúdo do livro dos 7 selos se esteve materializando, esteve se concretizando, porque tudo estava na mente de Deus. E entre parênteses, esses eram seus atributos. E para Deus, tudo já existia nele, e na sua mente também o Cordeiro que foi sacrificado desde antes da fundação do mundo, mas manifestado, concretizado nos últimos dias. O abstrato se concretiza, se materializa. Agora vejam, esse mistério aí, daquilo que ele vem falando aí nesse extrato, nesse escrito, ele nos fala algo aí muito importante. Agora vejam, ele diz aqui, algum dia vamos falar sobre os filhos de Deus, através de Cristo nascendo no reino de Deus. Como aconteceria isso e todo o mistério que está aí dentro. E vamos ver isso, e vamos ver que é muito mais glorioso do que imaginamos. Vamos deixar por aqui o Benja. Isso tem a ver com Efraim. Tem a ver com José e com Benjamim. São pessoas chaves aí, porque são os últimos. Os últimos dois. Vejam, os últimos 2 ministérios. Como eles representam aí, o irmão Branham os representa aí em José e Benjamim, que são os ministérios de Moisés e de Elias. Vejam.
os últimos dois, e Jacó os teve na sua velhice, aos dois. Jacó tinha como 91 anos quando teve José, e muito mais quando nasceu Benjamim. Agora, vamos parar aqui para já terminar aqui este parágrafo da mensagem Adoção do Ungido. Diz... E isso diz, tínhamos lido a Escritura e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. E isso Cristo diz, isso em Espírito Santo, diz isso Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto. E se ele diz que escreveu o nome do nosso Deus, o nome da cidade do nosso Deus, e o seu nome novo, assim ele vai cumprir e o vai escrever sobre o vencedor, que será o mensageiro que Deus tem ou tiver para o tempo da adoção, da redenção física dos escolhidos de Deus. E isso acontecerá depois das 7 eras da igreja. Acontecerá na era da pedra angular. Essa é a era da adoção, a era para a redenção, a era para a ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação nossa dos que vivemos. Bom, foi para mim um privilégio e uma bênção poder ler-lhes estes extratos e compartilhar com vocês em torno da palavra, ao redor da palavra, isto que Deus nos deu para este momento de um sábado, 13 de maio deste ano de 2023, neste sábado. E isso, já amanhã continuaremos com isso, com este tema que temos para amanhã, o mistério dos nomes escritos no céu. Amanhã, domingo, 14 de maio, e hoje, sábado, 13 de maio deste ano de 2023. E colocar aqui o tema para hoje, pois podemos colocar nesta conversa o tempo da adoção, que foi já aí quando estávamos terminando, quando o irmão William nos fala, que o irmão William nos fala de que ele vai escrever sobre o vencedor, que será o mensageiro que Deus tiver para o tempo da adoção. Vamos colocar esse tema para esta pequena conversa de hoje, o tempo da adoção. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por esta oportunidade que tu me permites de enviar estas palavras de saudação a todos vocês lá reunidos em Suacha, na Colômbia, e a todos aqueles que estão nos escutando através do satélite Amazonas ou pela internet. Que Deus abençoe grandiosamente a todos. O tempo da adoção. O nosso amado irmão, profeta de Deus, reverendo José Benjamin Pérez.